Um levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia mostra que 7 em cada 10 médicos confirmaram um aumento de casos e uma piora da miopia em crianças durante a pandemia. Além do problema nos olhos, a miopia pode inclusive atrapalhar o aprendizado da criança. Quem fala com a gente sobre esse assunto é o médico oftalmologista Wilson de Martini. Tudo bem? Olá, prazer estar aqui. Prazer é nosso. Bom, nem sempre a criança consegue perceber que ela está com problema na visão, né? Exatamente, né? As crianças muitas vezes entendem aquilo como natural, né? Elas acham que aquilo ali é como todos os outros enxergam normalmente, né? Então, se não tiver aquele percepção dos pais, dos professores, das pessoas que convivem com ela, muitas vezes ela acaba sofrendo sem poder informar, sem saber o que está acontecendo. Isso é bem comum. E às vezes acaba indo mal na escola e não sabe que é por causa da visão. Não é só isso, né? Às vezes a criança tem outros motivos, mas realmente a miopia pode ser uma causa, sim, de dificuldade. Inclusive, é uma das causas que são investigadas, né? A dificuldade visual, de uma forma geral, e a miopia, como você bem falou, é muito mais comum e aumentando os casos muito nos últimos anos agora. O que estaria trazendo essa dificuldade para as crianças? Bom, aqui cabe ressaltar que o aumento da miopia é uma tendência que foi verificada até um pouco antes da pandemia, né? Existem alguns estudos, como você comentou, que inclusive fala do aumento e até chama de epidemia da miopia. Por quê? Em 2000 a gente tinha ali em torno de 20 e poucos % de crianças míopes. Agora nós estamos com 32% em 2020 e a previsão era de chegar em 2050 com 50% da população mundial míope. Isso dá 1 a cada 2 pessoas míopes, né? O que a gente percebe nitidamente durante a pandemia é que esse número vai ser maior. Aumentou muito essa progressão. Crianças que estavam online, né, nas aulas online, forçando a visão de perto, estimulando a visão de perto e não fazendo atividades outlier, né, outdoor, desculpa, fora de casa, elas estimularam muito o surgimento e o aumento da miopia. Tá? Isso acontecendo de uma forma maior até do que aquela que era prevista de acontecer. Então, o principal fator foi a falta do estímulo de longe e o excesso de atividades de perto. Computadores, celulares, as aulas online de uma forma geral, né, contribuíram bastante. De uma forma simples, assim, a gente pode falar que tem a ver com esse trabalho do nervo óptico, que faz esse trabalho de longe e perto, ou não é isso? Na verdade, é um músculo que ele faz com esforço para enxergar melhor de perto. Tá? E quando a gente está enxergando de perto, ele está trabalhando bastante. E esse trabalho de perto acaba prejudicando indiretamente a visão de longe e aumentando o grau, portanto, da miopia. Então, é verdade isso, que o esforço de longe, ou melhor, a falta do estímulo de longe, o excesso de atividade de perto, faz com que as crianças se tornem cada vez mais míopes. Eu me lembro de uma história que quando eu consultei algumas crianças em Colorado, num projeto que eu fiz lá, uma das crianças eram tidas assim como uma criança com problemas psiquiátricos. Ela não se misturava, não se relacionava com ninguém, sentava lá no fundo e ia super mal. Estou falando isso porque a questão do aprendizado, do interesse, essa criança, num atendimento nós descobrimos que ela tinha 5 graus de miopia. Nossa. Então ela sentava no fundo da escola, não enxergava bem, os pais, coitados, não tinham esse conhecimento, não puderam de alguma forma tratar essa criança, e ela era outra criança depois que ela foi tratada. Ela passou literalmente a enxergar o mundo de uma forma diferente. Que dó, né? Isso realmente é uma pena, né? Uma situação totalmente contornável, evitável e que foi facilmente resolvida. Nesse caso, claro, tem que levar um oftalmologista, né? Sempre que tiver alguma coisa, mas às vezes também quando não tem, né? Porque no caso de crianças, os pais precisam levar cada tempo, como a gente, 1 ano, menos. Como é que funciona isso para que a criança não passe por uma situação como essa? Pois a questão de examinar as crianças tem algumas coisas importantes, né? Quando eu estudava, né, no colégio, os professores faziam triagem com aquela tabelinha na parede, tampando um olho, tampando o outro. E olha só, os professores já estão muito sobrecarregados, não é obrigação deles, mas aquilo lá era de um valor assim, sem tamanho, porque fazia muito diagnóstico, assim, ou suspeita diagnóstico, melhor dizendo, e encaminhava, olha, teu filho precisa de um oftalmologista. Então isso já ajudava bastante. Agora existem sinais que os professores, os pais, as pessoas que convivem com as crianças de uma forma geral podem prestar atenção. Se aproximar muito dos objetos, forçar o olho, dores de cabeça, olho torto, tá?
Que mais? Dificuldade ao fechar um dos olhos para enxergar também, querer se aproximar muito, né? Tem colegas, às vezes, crianças que chegam perto lá, levantam para ir no quadro, e outras que por vergonha não fazem isso, mas olham do colega. Eles não copiam do quadro, eles copiam do colega que está aí do lado porque não enxergam direito lá. Então aí tem essa questão de perceber, né? E o pai, de vez em quando, lógico que isso não vai fazer o diagnóstico, mas pode dar sinais, elementos que podem ajudar. De vez em quando tampa o olho do teu filho, vê se ele enxerga bem de um olho e do outro. Olha lá, você está vendo que lá? Eu estou vendo, você vê. Então essa comparação já é suficiente para dar alguns indícios, alguns sinais que precisa, de repente, de uma consulta. E os pais também, lógico, nessa questão hoje do que nós estamos vivendo, controlar o excesso, principalmente do grande vilão que é o celular, né? Existem recomendações, crianças até 2 anos não devem usar celular, nem passivamente que a gente fala, ou seja, você estar assistindo ela olhando ali com você. Tem teorias que falam até 6 anos, né? Isso aí tem se mudado bastante, né? Tem mudado bastante os parâmetros, mas o que a gente sabe é o seguinte, o menor tempo possível. Os últimos 2 anos, vamos dizer assim, foram bem atípicos. Então, as aulas eram online e é dificilmente uma aula com menos do que esse período. Mas, na medida do possível, evitar. E quando não for possível evitar, mas conseguir distanciar, por exemplo, se não consegue fazer, tem que fazer aula online. Em vez de fazer no celular, faça no computador. Se conseguir espelhar na televisão, mais longe, melhor ainda, né? Quanto menos esforço de perto, melhor para a visão da criança. Engraçado que antigamente falava assim, quem vê muita televisão pode dar problema na vista, né? Não sei se você já ouviu isso. Sim, já ouviu. A gente ouvia isso. E na verdade tem todo um sentido, né? Não era só a mãe querendo tirar da TV, né? Sim, faz todo sentido, né? Os esforços e outras. As televisões mudaram bastante. O tipo de radiações, aquelas outras coisas que também existiam, agravavam ainda mais. Mas uma coisa é certa, né? A juventude de hoje, ela perdeu muito daquelas atividades extra, vamos dizer assim, telas, né? E isso com certeza repercute na visão e também no social, Elaine. A gente vê isso também no dia a dia, crianças mais depressivas, mais ansiosas, mais imediatistas, né? Elas querem tudo para ontem, se não for, acaba criando aquele problema também. Então, fica aí essa orientação que eu sei que não é fácil. Eu também tenho 2 crianças pequenas e às vezes nós somos um mau exemplo para elas. E a gente tem que aprender a lidar com isso. E, em caso de dúvida, percebeu que tem alguma coisa diferente, leva para o oftalmo, né? Vai para o oftalmo. Lembrar, gente, a consulta preventiva é sempre o melhor caminho. A gente sempre reforça isso. Eu também até brinco o seguinte, é melhor prevenir, fazer uma consulta preventiva do que tratar uma doença, né? Então, isso é importante para a gente poder evitar algumas coisas que muitas vezes podem agravar, comprometer a saúde, não só visual, mas emocional e até o aprendizado, né? A criança, nota baixa também. Exato. A visão influencia também. Com certeza. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço é um prazer estar aqui. Obrigada.